Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast Café com PNL. Hoje é o episódio 113 sobre um assunto muito importante. Antes de falar do assunto, vou me apresentar. Meu nome é Nathan Negrelli, eu sou advogado de formação, sou head trainer do treinamento DL aqui na região de São Paulo, trabalho com desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, com cursos nessa área há mais de 7 anos. Eu tô aqui com a Carol. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com PNL. Eu sou Ana Carolina, trabalho no NEC São Paulo. Eu sou engenheira, pós-graduada em neurociência, tenho formação completa em programação neurolinguística também. Já trabalhei durante algum tempo com consultoria estratégica, para empresas. Sou apaixonada por gente e gestão e apaixonada por comportamento humano. Olá pessoal, eu sou a Viviane Lauren, trabalho no treinamento de desenvolvimento e liderança junto com o Nathan. Ministro a formação em coaching sistêmico e também ministro o curso de negociação e vendas. Trabalho nessa área há mais de 23 anos e sou especialista em comportamento humano. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio que está fenomenal. Um assunto muito importante que para muitas pessoas vai fazer muita diferença atuar em cima desse assunto, tá bom? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é saber perdoar. O poder que o perdão traz. Muitas pessoas ficam presas a determinada situação e não conseguem seguir em frente. Não conseguem perdoar, achando que o ato de perdoar é só para outra pessoa. É benéfico só para quem você perdoa. E não é verdade. O ato de perdoar te livra de um peso, te livra de um incômodo muito grande. Você pode pensar, você que está em casa ouvindo a gente, que tem situações que você ainda não conseguiu perdoar. E o que a gente veio fazer aqui não é falar que você tem que perdoar tudo, porque não é assim que funciona. Mas você tem que perdoar as situações que estão gerando resultado negativo na sua vida. Mas antes de perdoar por perdoar, a gente tem que entender qual processo você tem que passar, o que você tem que fazer para você conseguir perdoar outra pessoa sem que isso te machuque, te abaixe a autoestima, sem que isso te deixe desprotegido ou desprotegida para situações futuras, se isso acontecer novamente. Então, por isso, é importante a gente falar sobre esse assunto. E o processo de perdão, o Dr. Neil sempre fala isso, que a pessoa só tem que perdoar alguma coisa, algum momento, alguma situação que aconteceu, quando ela tiver todas as defesas prontas para que, se isso acontecer de novo, se a mesma situação acontecer de novo, isso não fira tanto a pessoa. Então ela precisa formar isso, essa defesa, para que outra situação não incomode tanto, não gere tantos resultados negativos na vida dela. Exatamente isso, né? Muitas pessoas falam assim, mas isso é imperdoável, tal pessoa não dá para perdoar. Mas quando você está pensando assim, na verdade, você está dizendo a você mesmo que você não tem habilidades, competências e recursos para realmente perdoar essa pessoa e perdoar você dessa situação, né? Porque a gente não está falando só de perdoar outra, perdoar você por às vezes ter sido enganada ou traída ou passado por uma situação vexatória. Então, você não está perdoando você, na verdade, né? Então, a hora de perdoar uma pessoa é quando você começa a ter recursos suficientes para, primeiro, se libertar daquela situação que aconteceu, você se munir de recursos, de competências, para que você possa elevar a sua autoestima frente a essa situação e lidar com a outra pessoa ou com o contexto de uma forma diferente, né? Carol? Uma coisa que o Nathan falou aqui, que eu acho muito interessante, essa questão de você criar mecanismos para que você consiga perdoar. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela não consegue seguir em frente na vida. Por quê? Em que sentido isso? Uma pessoa que passou por um relacionamento difícil, sei lá, foi traída, e ela não consegue perdoar. E perdoar aqui não é voltar com a pessoa, tá? Você pode perdoar e seguir em frente na sua vida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, a partir do momento que ela não consegue perdoar, ela não consegue criar mecanismos
para seguir em frente e se relacionar com outra pessoa depois. O fato dela não ter perdoado a pessoa anterior, no sentido do fato dela não ter criado mecanismos com relação àquela situação anterior, não vai permitir que ela viva plenamente a próxima relação que ela vai ter. Então, o perdão, além dele tirar esse peso do seu ombro e trazer mais qualidade de vida, é ele que vai te permitir, numa próxima situação, tratar o seu relacionamento de uma forma diferente, a sua postura com relação ao seu relacionamento de uma forma diferente. Enquanto você não perdoa, você não aprende, de fato, outras formas de agir com relação a esse tema específico. É perfeito isso aí, Carol, porque quando a gente não perdoa, o teu cérebro está te preservando e ele tem essa função, né, de te proteger. Então, enquanto você não perdoa, você vai lembrar daquilo milhões de vezes, né? O teu cérebro, ele vai fazer isso. Não, você tem que se proteger, eu estou aqui para te proteger. E ele vai ficar te lembrando daquilo o tempo inteiro. Então, você vai viver sempre no passado, naquela situação que aconteceu, onde você se amarra no passado e você realmente se limita e impede de viver um presente, uma relação nova, de uma forma diferente, tirando essa aprendizagem que você falou, né? O que eu aprendi com essa situação? Né? Essas são duas frases que eu gosto muito, que eu uso muito no coaching. O que eu aprendi com isso que aconteceu? E essa é uma grande oportunidade de eu desenvolver o que em mim. Ou seja, que competência que se eu tivesse naquele momento, eu teria me fortalecido frente àquela situação que aconteceu. Né? Eu teria lidado com a situação de uma forma diferente. Perdoar, na verdade, é você realmente se permitir viver presente e futuro. Né? E não se prender a algo do passado o tempo inteiro. Né? Não, perfeito. Vocês estavam falando, eu vou fazer um paralelo também com o episódio que a gente fez na semana passada. O episódio Liberte-se de Você Mesmo. Que a gente falou de você se libertar de coisas que aconteceram, de pensamentos que você tem. Como vocês bem falaram, o perdão não é esquecer o que aconteceu, não é reconciliar com a pessoa, não é isso. O perdão é uma escolha consciente que você tem de se livrar dos sentimentos negativos daquela situação. De tirar o negativo da sua vida para que você possa seguir em frente. E isso, como a gente falou no último episódio, é liberdade. Então, é um dos pontos que me fez lembrar o último episódio. Então, é importante ver que você pensa nessa situação, mas você tem que tirar o sentimento negativo, o que te traz de negativo dessa situação. E aí a Viviane falou aqui uma das dicas, que é essa é uma grande oportunidade de eu aprender o quê? E sempre tirar algo positivo da situação. Tirar o negativo. O que eu aprendi com essa situação? Porque qualquer situação pode ter coisas ruins, mas tem coisas boas. O seu passado ele é uma fonte pode ser uma fonte de dor, mas ele é uma fonte de aprendizados. Toda situação que você passa tem como você tirar um aprendizado disso. Então é importante a gente perceber isso. E aí também tem um exercício que eu trouxe a falar mais pra frente, mas já ligando nisso, uma lista de gratidão. O que você é grato por essa situação que você passou? Porque se você pensar bem, alguma coisa nessa situação você é grato por aprender, é grato por ter passado, é grato porque isso aconteceu, você desenvolveu sei lá o quê. Então começa a perceber o que você se sente grato por essa situação que passou. E agora, antes de entrar, eu entrei só porque a Viviane tinha falado nessas dicas de você conseguir perdoar outra pessoa. Vamos entrar nos benefícios de você perdoar alguém. Uhum. Porque os benefícios são tanto emocionais quanto físicos. Porque uma dor, ela traz consequências físicas. Então, antes de entrar, quais são os benefícios na área da neurociência, Carol? No cérebro humano, de você tirar uma situação negativa e conseguir tirar isso da sua cabeça? A primeira coisa que vale a pena lembrar é que mente e corpo estão interligados. Né? Uma coisa que você mexe no corpo, você mexe na mente. A gente fala muito de exercício físico, por exemplo. E o contrário também é verdadeiro.
Se você mexe na sua mente, você vai ter consequências no seu corpo. E talvez muita gente que está nos ouvindo agora já passou por isso. Gastrite, algum tipo de dor de cabeça, é claro. Falta de apetite ou excesso de apetite. Tudo isso são consequências no seu corpo de situações que você não resolveu na sua mente. E quando você consegue resolver um assunto, fechar um assunto, esses sintomas podem aliviar ou até desaparecer, né? Então é importante você olhar para esse tipo de consequência também, porque as coisas estão sim interligadas. Sem dúvida, é bem por aí mesmo, né? E a importância também, Natan, não só de perdoar o outro, mas se perdoar, né? Eu vejo pessoas que são extremamente críticas, que quando ocorre um erro, né, a pessoa vai apresentar um projeto, ou no trabalho, ou está fazendo uma apresentação em público e dá um erro, e a pessoa acaba levando isso como uma coisa muito pesada para ela, né? Assim, ela não admite errar, né? Ela não se perdoa por um erro que ela cometeu. Isso também é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa vai começar a mexer com a autoestima dela, ela vai começar a ter comportamentos como procrastinar da próxima vez que ela for fazer alguma coisa. Então, ela se perdoar, levar o erro, né, ou alguma coisa que aconteceu de uma forma mais leve, né? Tudo bem, aconteceu isso. Se eu naquela época tivesse esse recurso, talvez isso não tivesse acontecido. Então, é a hora que a gente pode voltar lá para trás e pensar assim, de que outra forma eu teria atuado que não foi aquela que não foi satisfatória, para que eu possa, da próxima vez, atuar e não ficar se punindo por um erro, né? Ela não se perdoando por alguma coisa que falou, fez ou aconteceu, que, assim, é lógico que... E aí a PNL ajuda muito nas pressuposições, que lógico que a gente fez o melhor que podia com os recursos que tinha naquele momento. Só que a gente pode fazer melhor, né? Mas se a gente não se perdoa... E a gente vai ficar preso àquilo e não vai atuar de uma forma diferente. Não vai arrumar um mecanismo de arrumar um hábito, um comportamento, arrumar um hábito diferente, um comportamento diferente. Tudo bem, aconteceu, ok, o que eu aprendi com isso? Essa é uma grande oportunidade de eu desenvolver o quê? Vamos para frente. Né? E não ficar preso no passado, sofrendo a dor de algo que aconteceu há tanto tempo e você não se perdoando ou perdoando uma situação que aconteceu e você ali deixando de viver um presente que vai fazer com que você vai criar um futuro novo, né? Eu vejo muita gente assim, o tempo inteiro verbalizando coisas do passado, vivendo coisas do passado, e esquecendo de poder cortar, né, esse laço que te liga ao passado, tirando as aprendizagens, lógico, para a gente não repetir o mesmo erro, mas indo para frente, né? Aconteceu, tudo bem, errei, tudo bem, isso faz parte do processo, aconteceu isso porque eu não tinha que tal recurso, mas hoje eu tenho. Entendeu? É a forma de pensar, né, Carol? Esse benefício que a Viviane falou é muito interessante, porque uma pessoa que ela não consegue se perdoar vai ser aquela pessoa que vai sentar no trabalho e vão vir uma série de pensamentos intrusivos recorrentes. Imagens, cenas do que você poderia ter feito e você não fez, os e se's, né? E se eu tivesse feito diferente, e se tal coisa tivesse acontecido, isso te tira o foco. Você deixa de ser produtivo. E quando você perdoa, você primeiro alivia esses pensamentos recorrentes que você tem e você consegue ganhar muito mais foco naquilo que você está fazendo. Você aumenta a sua produtividade, você aumenta a sua qualidade de vida. Então, do ponto de vista profissional, saber perdoar, inclusive coisas da vida pessoal, é extremamente importante. Até porque a gente não tem duas vidas, né? A vida pessoal e a vida profissional. Eu sou uma pessoa só, Ana Carolina, que executo várias funções, mas não são vidas diferentes. Então, é muito importante você se manter alinhado para, inclusive, você ter uma produtividade melhor, um foco melhor naquilo que você quer fazer. Muitas vezes eu vejo a pessoa passa por alguma situação, um relacionamento assim, que acabou, sei lá, a outra pessoa traiu. Aí a pessoa fica tão brava
que vira e fala: ah, não, agora eu vou me cuidar, vou na academia, vou ficar com o corpo perfeito pra ela ver o que ela perdeu. E aí a pessoa começa a fazer algo que é positivo, ela fazer academia, é bom pra ela. Só que ela não faz por ela. Ela faz pro outro ver. Ah, ó, ele vai ver agora. Ela vai ver o que ela perdeu, ele vai ver o que ela perdeu. E aí a pessoa começa a fazer isso, só que ela não tem a motivação. Ela tem a motivação até certo tempo. Depois passa, consegue perdoar isso para ressignificar de algum motivo e volta a fazer os mesmos, voltar aos velhos hábitos, né? Então é importante você fazer para si mesmo. Aqui na saúde física, você mexer o seu corpo, você colocar seu corpo em movimento, você fazer exercício, isso vai ajudar a mudar a sua mente. Porque como a Carol falou, mente e corpo estão ligados, formam um sistema único. Então uma maneira de você também aliviar isso, os sentimentos, os negativos associados, é fazer exercício, porque você vai mudar o seu corpo. O perdão, ele libera, ele ajuda você a eliminar sentimentos como ansiedade, você passar por um momento de perdão, você passar por um processo de perdoar, você vai diminuir a ansiedade, você vai diminuir, talvez, o risco de depressão associada a esse momento. Então, melhora uma saúde mental. Melhora nisso e, consequentemente, melhora na sua qualidade de vida. Perdoar está também atrelado à sua qualidade de vida. Você ficar vivendo uma situação e remoendo isso, pensando nisso, sempre, como a Carol falou, milhões de vezes, você não vai viver plenamente. Então, passar por um processo de perdão, saber perdoar o que tem que ser perdoado, vai melhorar a sua qualidade de vida, consequentemente vai melhorar relacionamentos, tudo na sua vida melhora quando você passa por um momento de perdão. E agora vamos entrar em que exercícios a gente pode fazer. A Viviane falou já, o que você perceber, o que você pode aprender com isso. Eu falei outro, que é o que você se sente grato por essa situação que você passou. Tem mais algum que você conhece, Viviane, ou eu posso entrar aqui? Eu gosto muito de pensar, assim, o que eu aprendi, tirar a aprendizagem, eu gosto. Pensei na situação, tiro a aprendizagem. O que eu faria diferente nessa situação? Essa é uma grande oportunidade de eu desenvolver o quê? Eu gosto de usar competências. Porque se eu passei por aquela situação, é porque me faltou habilidade ou competência para lidar com aquilo de uma forma diferente. Ou me falta hoje habilidade e competência para o ato de perdoar. Porque às vezes a gente fala, mas isso não fui eu que... Porque às vezes a pessoa pode estar me ouvindo e pensar assim, poxa, tudo bem, eu estou entendendo o que ela está falando, mas pode ser que a pessoa que me fez isso, aí como que eu vou aprender alguma coisa? É uma oportunidade de eu desenvolver uma competência em mim se foi a pessoa que fez. Tudo bem, a pessoa que fez, às vezes, alguma coisa, mas quem está sofrendo é você. Uhum. Embora seja um ato feito por uma outra pessoa, o sentimento está dentro de você. Então, deste sentimento, você tem que cuidar. Então, essa é uma grande oportunidade de eu desenvolver o que é agora em mim, para que eu me livre dessa situação que aconteceu, para que eu leve a aprendizagem dali para não repetir mais, não permitir que isso mais aconteça para mim, mas que eu crie um novo mecanismo de defesa. Eu gosto muito desse, de potencializar habilidades e competências na hora do perdão. Carol? Eu acho que assim, quando alguma coisa acontece, principalmente na vida pessoal, né? Uma traição, ou a pessoa não quis saber de você, você gostava dela, ela não estava nem aí para você mesmo, e aí você não consegue perdoar, a pessoa tende a jogar isso para ela, como se fosse um problema dela, sempre na autoestima. Sou eu que não sou bom o suficiente. E não é verdade, né? Uma pessoa que vai lá e, sei lá, não quer ficar mais com você. A primeira coisa que a pessoa pensa, se eu fosse a Gisele Bündchen, ele não teria me traído. Ele me traiu porque eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente. E não. Na real, a gente nunca vai saber quais são os critérios da pessoa. Coitada da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen passou pelo que ela passou. Quiçá nós. Pois é, não dá pra saber o critério da outra pessoa. Não tem como a gente colocar que esse critério é sempre porque a gente é inferior. Uhum. Às vezes não.
Às vezes você pode... E você, já aconteceu isso com você? De ter alguma pessoa que de repente gostou de você, era uma pessoa legal, era bacana, só que não estava em cima dos seus critérios. Não é porque a pessoa é ruim, mas simplesmente não estava em cima dos seus critérios. Então, uma coisa que você não tem controle. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo. Não tenta jogar isso para você de uma forma negativa a ponto de você abaixar a sua autoestima. Que isso também não é se perdoar. Da mesma forma. Uma coisa que ajuda bastante, e aí não é para você passar a mão na cabeça da pessoa que cometeu um erro com você e nem simplesmente, como eu disse anteriormente, voltar com ela e esquecer tudo que ela fez. Não é esse o objetivo. Mas muitas vezes, quando a gente não consegue perdoar, é porque a gente não consegue enxergar o que levou a pessoa a tomar aquela decisão. A gente não consegue enxergar os critérios. Mas todo comportamento ele tem uma intenção positiva. A pessoa que fez aquilo com você, o resultado foi péssimo, a maneira com que ela fez foi péssima, mas alguma intenção positiva ela tinha com isso. E cabe a você pensar, poxa, eu não sei qual é a intenção positiva, mas alguma intenção positiva ela teve. Eu estou de acordo com esse tipo de atitude? Não estou de acordo. Mas eu perdoo a intenção positiva dela. Não necessariamente esqueço o que ela fez, mas eu entendo que existe uma intenção positiva ali. Eu não quero mais aquilo para minha vida, então vou sair fora, mas só o fato de eu entender que existe uma intenção positiva, que a pessoa estava buscando um, entre aspas, ganho secundário, né, que algumas linhas da psicologia falam, já alivia bastante o peso que você carrega dessas coisas que, na verdade, você não tem controle, né? Na verdade, você está falando isso e tem uma frase muito boa para isso, né? Nada é pessoal. Quando a pessoa te faz alguma coisa, ou ela te trai, ou ela te engana, ou ela te passa para trás, seja qual for a situação dentro do perdão, ela não fez aquilo para te atingir. Ela fez algo para trazer benefício para ela, numa intenção positiva para ela. Dela. Então, ela não fez aquilo para te atingir, ela fez por ela. E muitas vezes eu vejo a pessoa sofrer pelo comportamento do outro. A pessoa te enganou, você se acha um idiota. Não, você não é idiota. A pessoa teve esse comportamento e você abaixou sua estima. A pessoa te traiu. Você começa a se sentir inferior. Sendo que quem está errado. Que o comportamento não era seu, o comportamento era do outro. Então, aí que está. E ele não fez isso para te ferir, ele fez isso para ter um ganho para ele ou para ela, seja o que for a situação que for, enganar, trair, passar você para trás, seja o que for a situação. E mesmo quando a gente erra, né, a gente não fez isso propositadamente. Né? Por isso que eu falo assim, então começa a observar. E eu gosto muito dessa frase, nada é pessoal. Se alguém te feriu, não é pessoal. Ela fez isso por benefício dela, por essa intenção positiva nesse comportamento, para ter um ganho para ela. Ela não fez isso para te ferir. Ela fez isso em benefício dela. A hora que a gente pensa assim, você para de baixar a sua autoestima, você para de se sentir a pior pessoa do mundo, entendeu? Porque, na verdade, ela não fez nada para você. Ela fez para ela. E você sofrer pelo comportamento do outro também não está certo. Não foi você que fez aquilo. Né? E mesmo que você tenha errado, quando você não se perdoa, se isso tivesse acontecido um pouquinho antes, se você soubesse disso, você teria feito. Então também você não tem que se culpar. Também não foi você que fez isso. Foi alguma pessoa no passado que não existe mais. E que se não tivesse passado por aquilo, talvez não tivesse a experiência que tem hoje para se julgar do jeito que você está se julgando. Mesmo quando foi você, não foi você. No que você estava falando, tem outra frase, Viviane. Qual que é? Não importa quão frágil e delicada seja uma situação. Sempre existem dois lados. Então, você passar por um momento de perdão, por um processo de perdão, desse jeito você desenvolve empatia. Você consegue compreender as motivações do outro. Você não está concordando com o comportamento. Nem aceitando. E nem aceitando, mas você entende o porquê que ela fez isso. Isso você desenvolve empatia fazendo isso. Você se coloca no lugar do outro, você se coloca a partir da visão do outro, da perspectiva. Chegar pela visão do outro. Exato. Outro exercício que eu queria trazer aqui é um exercício que você pode fazer agora. Você pode pegar um papel
e escrever como se fosse uma carta para a pessoa que te magoou, descrevendo exatamente o que você sentiu nesse momento, o que essa situação te fez sentir. Quando você escrever isso, você pode perceber que depois que você escrever isso, você já tira um alívio. Sim. Você já sente um alívio tirando esse peso. É uma carta que você não vai enviar para a pessoa, nada disso. Às vezes dá até para enviar, às vezes não. Então, depende. Às vezes a carta você pode enviar. Olha, sinto muito, aconteceu tal coisa, eu me senti assim, parará, parará. Se é você que tem que perdoar, né? Você que quer pedir perdão. Sinto muito, aconteceu isso. Ou mesmo, olha, aconteceu tal coisa, eu me senti assim em relação a isso. Às vezes dá para mandar a carta. Se der, ok, mande. Às vezes vale a pena a pessoa entender, né, o que aconteceu ali, porque às vezes o comportamento é tão inconsciente que a pessoa nem percebeu que aquilo te feriu de certa forma, assim. Se não dá para mandar, escreve. E não manda. Uhum. Escreve e não manda, mas que você vai também tirar esse peso, esse piano das tuas costas e esse pensamento recorrente que a Carol falou, que tira o teu foco, que te distrai, que te derruba, que mexe, que fere a tua autoestima, isso sem dúvida. Isso aí eu tenho que tratar, porque às vezes o comportamento é do outro, mas quem está sendo afetada com isso é você. Uhum. Né? Então, o ato de perdoar é em benefício de você, né? Perfeito. E você entrou, Viviane, num ponto que eu quero tocar bastante aqui, que é perdoar a si mesmo. Porque quando a gente fala de perdão, as pessoas acham que é só com os outros. Mas não é. Às vezes a pessoa que você é mais dura, a pessoa que você não consegue perdoar, é você mesmo. E você não consegue se perdoar e não consegue perceber que, como a Carol falou, você que foi lá atrás, que aconteceu essa situação, não tinha os recursos que você tem hoje, não tinha as habilidades que você tem hoje. E aí você não consegue se perdoar dessa situação que aconteceu. Só que o perdão para você mesmo é fundamental. É fundamental para que você siga em frente. E como a Carol bem falou, se você não tivesse passado por isso, talvez hoje você não teria toda a inteligência emocional, todas as características que você tem hoje. Você não seria a pessoa que você é hoje. Então, ser grato por essa situação, como eu falei, sempre achar alguma coisa de gratidão no que você passa. Seja grato porque você só é quem você é hoje por conta disso. Uhum. E o ser humano, você tem que entender que o ser humano sempre escolhe aquilo que é melhor para ele naquele momento. Com os recursos e com as habilidades que ela tinha naquele momento. Então, se você está percebendo que naquele momento você não se comportou da melhor forma, não fez do melhor jeito que você acredita que é hoje, é porque hoje você tem recursos que você não tinha naquele momento. Senão você não teria nem percebido. Senão isso não estaria te afetando hoje. Se você não tivesse esses recursos, a Viviane fala isso bastante, você não sente falta daquilo que você não tem. Se hoje você sente falta de ter agido com esses recursos, com toda essa sabedoria que você tem hoje, é porque hoje você tem isso. E você percebe que naquela situação você não teve. Na verdade, você estava falando aí de se perdoar e a gente tem que parar para pensar o quão duro a gente é com a gente mesmo. Porque às vezes uma pessoa comete um erro, você vai lá, ressignifica, fala para a pessoa, não é assim, não fica assim. Olha, não leva isso aí, olha, imagina. E você vai ressignificando a pessoa, mas quando você erra, você fica se punindo, você não faz a mesma coisa. Por que você não fala, olha, não é bem assim, olha... Você não sabia. Por que a gente ressignifica o outro, né? O tempo inteiro, poxa, não, olha, você foi lá no palco, imagina, tranquilo, não foi nada, não aconteceu nada, foi uma falha, ninguém nem percebeu, e a gente faz isso ressignificando o outro, só que quando é com a gente se acaba. Parece que a gente tem a mania de gostar mais do outro do que da gente mesmo, né? Ressignifica o outro e não a gente, ressignifica o outro e pune a gente. Então, tomar cuidado com isso. Do mesmo jeito que você tem um carinho com o outro, de não, olha, não foi bem assim, se a apresentação foi ótima,
aquilo não pesou nada, não atrapalhou em nada no seu resultado. Como a gente faz com o outro, por que você não faz com você mesmo? Não é? Então, cuidado com isso, de começar a gostar mais de si mesmo, né? Gostar do seu ser. Né? Acho que o perdão tem muito a ver com isso, de você gostar de si, né? De falar assim, não, eu não mereço mais carregar isso o resto da minha vida. Esse peso, essa mágoa, essa tristeza, esse fato que aconteceu, eu não mereço carregar mais isso o resto da vida. Eu não tenho que sofrer o resto da vida por algo que era desconhecido para mim, se foi você criou ou gerou uma situação, ou pelo comportamento do outro, sem dúvida, Natan. Acho que é bem por aí mesmo. Perfeito, é isso. Então, você que está passando por alguma situação, você que nesse podcast percebeu alguma situação que hoje você ainda está martelando, ainda está mastigando e revivendo essa situação, começa a perceber tudo isso que a gente falou. Começa a perceber e percebe que o perdão vai te liberar muito mais do que a pessoa que você está perdoando. É um processo que vai te ajudar muito, vai melhorar muito a sua qualidade de vida, vai melhorar muito o seu bem-estar. Então, é fundamental que você comece a prestar atenção nisso e comece a fazer o que a gente falou aqui. Você hoje teve consciência. Provavelmente você teve consciência de algum momento que você ainda não conseguiu resolver totalmente, algum momento que você está vivendo isso, ou antes do episódio você já tinha consciência disso. E agora a gente apresentou algumas ferramentas do que você pode fazer para melhorar isso. Se você ficar com dúvida, se você ainda quiser saber mais, ou não conseguir resolver isso sozinho, entre em contato com a gente. Deixa um comentário aqui embaixo ou vai no nosso Instagram, @inexoficial, e manda uma mensagem lá. A gente vai ficar muito feliz e vai ser um prazer muito grande te ajudar nisso. Porque autoconhecimento não é uma jornada que a gente precisa trilhar sozinho. A gente pode ter apoio nisso. E nós do Inex estamos oferecendo esse apoio para você. Então sinta-se à vontade, vai lá no nosso Instagram, @inexoficial, manda o que você achou desse episódio, manda alguma dúvida que você teve, se você teve, manda algum assunto que você quer que a gente converse, que a gente faça um podcast, que a gente vai fazer com maior carinho, maior prazer. Então já deixa esse convite lá, segue o Inex Oficial, manda mensagem pra gente, se inscreve aqui no canal se você tá no YouTube, coloca o curtir no vídeo, manda para alguém especial, alguém que você acha que merece esse tema. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão gostando e saber que estão espalhando essa mensagem para as outras pessoas. Se você quiser, marca a gente quando você estiver ouvindo também. A gente fica muito feliz disso. Se você está seguindo no Spotify, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, se inscreve, dá 5 estrelas pra gente saber que você tá gostando. Se quiser me seguir no Instagram, é @NatanNegrelli. Eu vou deixar aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você lá. Carol, onde o pessoal te encontra? Você pode me encontrar no Instagram como a Carol Meirelles. Me manda um oi, eu vou ficar super feliz que você veio pelo podcast. Vamos criar sim esse movimento que vocês estão criando de assistir, ouvir o podcast enquanto faz exercício físico, cuidar da saúde física e mental. Você já começa o dia com outro estado interno, com muito mais motivação para fazer aquilo que você se comprometeu. Eu tô adorando ver vocês marcando a gente lá. Pode marcar que a gente reposta, a gente fica super feliz. E eu vou dar alguns recados finais para vocês, tá? O primeiro é o seguinte: tem muita gente que está nos escutando, que já fez DL, sabe a importância disso, sabe a importância do perdão e como fazer isso, como lidar com as emoções. Então, você já tá com a mente aberta para isso. Se você reconhece que tem alguém que precisa se perdoar, ou perdoar o outro, ou precisa seguir em frente, ou precisa melhorar a autoestima, ou quer ter uma inteligência emocional mais desenvolvida para atingir os seus objetivos, manda esse episódio para ela e fica aí o convite para que essa pessoa possa também participar do DL, também possa fazer parte da nossa família de águias. A gente conta sempre com o carinho de vocês para levar essas pessoas queridas, para que a gente construa um movimento cada vez maior nesse sentido. Então fica o convite, convide essa pessoa, a gente fica super feliz em receber você e essa nova águia para o nosso ninho. E o segundo recado é:
está aberta a fila de espera para o practitioner. Fiquem de olho, entra no link, coloca seu e-mail que o pessoal da equipe vai te chamar, tá? Por ordem. Que a gente mudou de hotel, então a gente está com uma outra estrutura. Lembra de colocar seu e-mail lá para garantir, principalmente se você fez DL há menos de 1 ano, tá? Que você já sabe que você tem algumas condições, né? Para quem já fez DL há menos tempo. Lembra, então, de deixar seu nome na fila de espera para a gente conseguir entrar em contato. E eu também me despeço de vocês, desejando que vocês possam utilizar o que a gente falou aqui e principalmente que vocês possam enviar essa mensagem para quem precisa realmente trabalhar o perdão, que precisa viver uma qualidade de vida melhor. Então, manda esse episódio para essa pessoa, que com certeza é um momento de carinho, é uma demonstração de amor ao próximo que você vai fazer. Quero agradecer também a parceria, o carinho que vocês têm conosco, de sempre estarem nos acompanhando aqui, como no DL também. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Quem não fez o DL, eu convido para que possa viver essa experiência. E numa das dinâmicas a gente trabalha também o perdão de uma forma maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos sempre aqui e a todos os nossos cursos no INEX, tá bom? Até o próximo. Um beijo, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo.